Artigo 2º. Práticas particulares e interiores para os que desejam vir a ser perfeitos. As práticas exteriores desta devoção que acabo de referir não devem omitir-se por negligência ou desprezo na proporção em que o estado e a condição de cada um o permitem. Mas além destas práticas exteriores, há ainda práticas interiores muito santificantes para aqueles que o Espírito Santo chama a uma alta perfeição. Consistem, numa palavra, em fazer todas as ações por Maria, com Maria, em Maria e para Maria, a fim de, mais perfeitamente, as fazer por Jesus Cristo, com Jesus Cristo, em Jesus Cristo e para Jesus Cristo. Fazer tudo por Maria. É necessário fazer todas as ações por meio de Maria, o que equivale a dizer que devemos obedecer em tudo à Santíssima Virgem e conduzir-nos em tudo pelo seu Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Maria são filhos de Maria e, por conseguinte, filhos de Deus, como já mostramos. E entre tantos devotos da Santíssima Virgem, os devotos verdadeiros e fiéis são somente aqueles que se deixam conduzir pelo seu Espírito. Eu disse que o Espírito de Maria era o Espírito de Deus, porque ela nunca se conduziu pelo seu próprio Espírito, mas sempre pelo de Deus, o qual dela tomou posse de tal modo que passou a ser o seu próprio Espírito. É por isso que Santo Ambrósio diz que a alma de Maria esteja em cada um para glorificar o Senhor, que o Espírito de Maria esteja em cada um para se alegrar em Deus. Como é feliz uma alma quando, a exemplo de um bom irmão jesuíta chamado Rodrigues e falecido em odor de santidade, ela é toda governada e possuída pelo Espírito de Maria, que é um espírito suave e forte, zeloso e prudente, humilde, corajoso, puro e fecundo. A fim de que uma alma se deixe conduzir por este Espírito de Maria, é preciso, primeiro, renunciar ao seu próprio espírito, às suas próprias luzes e vontades, antes de fazer qualquer coisa. Por exemplo, antes de fazer oração, de celebrar ou assistir à Santa Missa, antes de comungar, etc. Porque as trevas do nosso espírito próprio e a malícia da nossa vontade e obras poriam obstáculo ao Santo Espírito de Maria, se as seguíssemos, embora nos parecessem boas. Segundo, entregar-se ao Espírito de Maria para ser movida e conduzida pelo modo que ela quiser. Temos de nos pôr e nos abandonar nas suas mãos virginais, como um instrumento nas mãos do artífice, como uma cítara nas mãos de um bom músico. É preciso perder-se e entregar-se a ela, como uma pedra que se atira ao mar, o que se faz tão simplesmente, num instante, por um olhar do espírito, um pequeno movimento da vontade, ou verbalmente dizendo, por exemplo, renuncio a mim mesmo e dou-me a vós, ó minha querida mãe. E ainda que não se experimente qualquer doçura sensível neste ato de união, ele não deixa de ser verdadeiro, assim como se alguém dissesse o que Deus não permita, dou-me ao demônio. Se eu dissesse com sinceridade, embora sem qualquer mudança sensível, não seria menos realmente do demônio. Terceiro, renovar este mesmo ato de oferecimento e de união de tempos a tempos, durante a ação ou depois dela. Quanto mais o repetir, tanto mais depressa a alma se santificará e mais depressa chegará à união com Jesus Cristo, pois esta segue-se sempre à união com Maria, visto o Espírito de Maria ser o de Jesus. Fazer tudo com Maria. É necessário fazer todas as ações com Maria. Para isso devemos pôr os nossos olhos nela, em todas as nossas ações, como no modelo acabado de toda a virtude e perfeição.
é o modelo formado pelo Espírito Santo numa simples criatura, para nós o imitarmos, na medida das nossas limitadas forças. É preciso, portanto, que consideremos em cada ação o modo como qual Maria a fez ou faria se estivesse no nosso lugar. Para isso, devemos examinar e meditar as grandes virtudes que ela praticou durante a vida, particularmente, primeiro, a sua fé viva, pela qual acreditou sem hesitar na palavra do anjo. Acreditou fielmente, constantemente, até o pé da cruz no Calvário. Segundo, a sua humildade profunda, que a fez esconder-se, calar-se, submeter-se a tudo e pôr-se no último lugar. Terceiro, a sua pureza toda divina, que não teve nem jamais terá igual sob o céu. Enfim, todas as suas demais virtudes. Lembremo-nos, torno a repetir, que Maria é a grande e a única forma de Deus, própria para formar imagens de Deus, facilmente e em pouco tempo. Uma alma que achou deveras esta forma e nela se perdeu, em breve se transformará em Jesus Cristo, que este molde representa ao natural. Fazer tudo em Maria. É necessário fazer todas as ações em Maria. Para bem compreender esta prática, é preciso saber que a Santíssima Virgem é o verdadeiro paraíso terrestre do novo Adão e que o antigo paraíso não era mais que a sua imagem, pois há neste paraíso terrestre riquezas, belezas, raridades e doçuras inexplicáveis que o novo Adão, Jesus Cristo, aí deixou. Neste paraíso, ele achou as suas delícias durante 9 meses, operou as suas maravilhas e ostentou as suas riquezas com a magnificência de um Deus. Este lugar santo não é composto senão de uma terra virgem e imaculada, da qual foi formado e se alimentou o novo Adão, sem qualquer nódoa ou mancha, pela operação do Espírito Santo que aí habita. É neste paraíso terrestre que está verdadeiramente a árvore da vida, que produziu Jesus Cristo o fruto da vida, a árvore da ciência do bem e do mal que deu a luz ao mundo. Há neste lugar divino árvores plantadas pela mão de Deus e regadas com a sua unção divina, que produziam e produzem ainda, cada dia, frutos de um sabor divino. Há canteiros esmaltados de belas e variadas flores de virtudes, exalando o aroma que perfuma os próprios anjos. Há nele prados verdes de esperança, torres inexpugnáveis de força, casas encantadoras de confiança, etc. A não ser o Espírito Santo, não há quem possa dar a conhecer a verdade escondida sob estas imagens de coisas materiais. Respira-se neste lugar o ar puro e incontaminado de pureza. Nele brilha o dia belo e sem mancha da santa humanidade, irradia o sol jucundo e sem sombras da divindade, arde a fornalha ardente e contínua da caridade, em que todo ferro que é lançado abrasa-se, transformando-se em ouro. Nele há um rio de humildade que brota da terra e, dividindo-se em 4 braços, banha este lugar encantado. São as 4 virtudes cardeais. Gênesis 2, 8, 10. O Espírito Santo, pela boca dos santos padres, também chama a Santíssima Virgem de, primeiro, a porta oriental, por onde o grande sacerdote Jesus Cristo entra e sai do mundo. Por ela entrou a primeira vez, por ela virá a segunda vez. Segundo, o santuário da divindade, o repouso da Trindade Santíssima, o trono de Deus, a cidade de Deus, o altar de Deus, o templo de Deus, o mundo de Deus. Todos estes diferentes epítetos e louvores são muito verdadeiros, atendendo às diversas maravilhas e graças que o Altíssimo operou em Maria. Oh, que riquezas, oh, que glória, oh, que prazer, oh, que felicidade poder entrar e permanecer em Maria, onde o Altíssimo colocou o trono da sua glória suprema. Mas como é difícil a pecadores como nós obter permissão e ter capacidade e luz para entrar neste lugar.
pois é tão alto e tão santo que é guardado não por um querubim, como o antigo paraíso terrestre, Gênesis 3:24, mas pelo próprio Espírito Santo que se tornou seu Senhor absoluto. Por isso ele diz a respeito de Maria: Tu és um jardim fechado, ó minha irmã e esposa, tu és um jardim fechado e uma fonte selada. Maria está fechada e selada. Os miseráveis filhos de Adão e Eva, expulsos do paraíso terrestre, não podem entrar neste senão por uma graça particular do Espírito Santo, graça que devem merecer. Quando pela fidelidade se obteve esta insigne graça, é preciso permanecer no interior de Maria, todo cheio de beleza. É preciso ficar lá com complacência, descansar em paz, apoiar-se confiadamente, esconder-se com segurança e perder-se sem reservas. O resultado será que, neste seio virginal, primeiro, a alma será nutrida pelo leite da sua graça e da sua misericórdia maternal. Segundo, será libertada das suas perturbações, temores e escrúpulos. Terceiro, estará em segurança contra todos os seus inimigos, o demônio, o mundo e o pecado que nela jamais entraram. Por isso Maria diz: Os que em mim operam não pecarão. Isto é, os que, em espírito permanecem na Santíssima Virgem, não cometerão pecados consideráveis. Quarto, será formada em Jesus Cristo e Jesus Cristo nela, pois o seio de Maria é, como dizem os santos padres, a sala dos sacramentos divinos, onde Jesus Cristo e todos os eleitos foram formados. Um homem e um homem nasceu dela. Salmo 86, 5. Fazer tudo para Maria. Devemos, finalmente, fazer todas as ações para Maria, pois, visto que nos entregamos totalmente ao seu serviço, é justo que façamos tudo por ela, como um criado, um servo, um escravo. Não que a tomemos como fim último dos nossos serviços, pois só Jesus Cristo o é, mas tomamo-la como fim próximo, como meio misterioso e fácil para ir a Ele. Como bons servos e escravos não devemos ficar ociosos, mas é preciso que, apoiados na sua proteção, empreendamos e realizemos grandes coisas para esta augusta soberana. É preciso defender os seus privilégios quando lhos disputam e sustentar a sua glória quando a atacam. É preciso atrair todo mundo, se for possível, ao seu serviço e a esta verdadeira e sólida devoção. É preciso falar e clamar contra os que abusam da sua devoção para ultrajar seu filho e, ao mesmo tempo, estabelecer esta verdadeira devoção. É preciso pretender apenas, como recompensa destes pequenos serviços, a honra de pertencer a tão amável princesa, a felicidade de sermos por ela unidos a Jesus, seu Filho, com um laço indissolúvel no tempo e na eternidade.